agora que o Jae-kyun conseguiu finalmente vencer a tão esperada luta e calar a boca da mídia que vivia falando mal dele e da sua condição física atual. Oi, eu sou o Guto Nunes e hoje a gente vai falar de Jinx, do capítulo 41 de Jinx. E antes da gente começar o vídeo, eu quero te pedir o like, porque ajuda muito no engajamento do vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos de Jinx, né? Que eu já tô colocando tudo em dia. E claro, me segue nas outras redes sociais, eu sou @gutonu em todas elas. E fica à vontade para comentar quantas vezes você quiser ao longo do vídeo, porque eu quero saber o que você tá achando do capítulo também, pra gente poder continuar essa conversa. O capítulo começa mostrando pra gente como a grande mídia lidou com a tal vitória do Jae-kyun, né? E como isso realmente teve o efeito positivo que eles estavam buscando. E o Kim-dan, que afinal de contas ele só tá aliviado por no final das contas tudo ter dado certo. E o Dan então ele vai visitar a avó dele agora que ele voltou da América. Ele leva um lindo presente pra ele e a velha tá lá toda animada contando que ela assistiu a luta e ficava lá buscando ele na plateia, tentando ver ele. Cara, é um dos assim, do conjunto de painéis mais fofos que existe. Ela toda empolgadinha contando. Ela ainda diz o quão grata ela é por aquele jovem gentil que visitou ela, né, o Jae-kyun, porque afinal de contas, se não fosse o fato do Kim-dan estar na equipe do Jae-kyun, que outra oportunidade ele teria de visitar um lugar como a América? E nesse diálogo, ela lembra o Dan, né, de algo que ela, como avó, sempre ensinou pra ele, de que ele precisa retribuir sempre tudo que ele recebe, em que então é pra ele ser muito grato a esse rapaz e cuidar bem dele. Então, enquanto a avó dele fica lá dentro fazendo alguns exames, ele fica sozinho na rua, né, esperando por ela, e isso faz com que ele passe esse tempo pensando no Jae-kyun mais uma vez. Parar pra pensar no Jae-kyun faz ele refletir e aceitar, né, de que ele realmente criou sentimentos pelo Jae-kyun, e ele fica se perguntando de como ele poderia criar esse tipo de sentimento, se apaixonar por um cara que é sempre tão rude e assustador com ele. Mas nem ele tem realmente a resposta para essa pergunta. Refletindo sobre isso, ele percebe que ele possui, que esses sentimentos existem já fazem algum tempo, mas que esse é o momento onde ele finalmente admitiu para si mesmo que ele se sente assim, e que admitir, mesmo que apenas para ele, como ele se sente em relação ao Jae-kyun, é como tirar um grande peso das costas dele. Ele percebe que aqueles sentimentos sempre estiveram ali, mas agora ele entende que essa é a sensação de gostar de alguém. Então ele percebe qual é a época, o período do ano em que eles estão, e aí ele lembra que eles estão próximos do aniversário do Joo Jae-kyun. É uma sequência muito bonita de quadros desse momento em que a gente vê o Dan reflexivo, sentado sozinho, enquanto o sol brilha muito forte, e é muito fácil tu te colocar no lugar dele, né? Se envolver e mergulhar na maneira como o Dan tá ali simplesmente tentando colocar os próprios sentimentos no lugar, tentando entender o que tá se passando na cabeça dele. Já em casa, então, enquanto o Joo Jae-kyun janta, o Dan olha pra ele com novos olhos, e aí ele percebe como a perspectiva que ele tinha do Joo Jae-kyun realmente mudou nesse tempo. Antes ele olhava o rapaz e achava ele apenas assustador, e agora ele olha e percebe o quão bonito ele é. O Jae-kyun então conta pra ele que eles ainda estão investigando o caso do shake que tentaram dar pro Joo Jae-kyun, e que eles descobriram é que aquilo continha algum tipo de afrodisíaco e não um narcótico como eles estavam realmente pensando, o que explica a maneira como o Dan estava agindo naquela noite. Enquanto o Jae-kyun tá realmente irritado de pensar nessa situação, querendo descobrir quem fez aquilo, o Kim-dan ele só tá aliviado de, no final, quem acabou sendo prejudicado com aquilo tudo foi ele e não o Jae-kyun, que podia ter tido sérios problemas, inclusive na luta. O Jae-kyun então ainda volta a perguntar pro Kim-dan se ele realmente não se lembra de nada que aconteceu naquela noite. Ele garante que não lembra de nada que aconteceu depois que ele chegou no quarto do Joo Jae-kyun. E ele, preocupado, pergunta se ele cometeu algum tipo de erro, se ele fez alguma bobagem.
e o Jae-kyun vai dizer pra ele que, olha, ele provavelmente cometeu um grande erro. A gente sabe que o Jae-kyun tá falando sobre o momento em que o Kim-dan se declara abertamente pro Jae-kyun enquanto ele tava sob o efeito daquela substância. Na academia, o Kim-dan descobre que o Jae-kyun sempre recebe muitos presentes quando chega essa época do ano, né, no aniversário dele, mas que ele detesta aquilo tudo e só de pensar em pousar para fotos de agradecimento ele fica irritado. É tanta coisa que ele recebe que os amigos dele comparam ele ao que um idol recebe. Só que provavelmente ele recebe muito mais do que um idol. E ele continua recebendo essa quantidade absurda, mesmo que ele sempre peça para que eles diminuam ou que eles parem de mandar os presentes. Sua única preocupação é aparentemente uma ação de caridade que ele organiza durante essa época. Acredito que seja alguma grande ação de caridade que ele realize durante o período do aniversário dele. É a única preocupação dele nesse momento, que quando os colegas garantem que está indo tudo nos conformes, né, que é a única coisa sobre a qual ele quer saber, quando ele sabe que está indo tudo bem, ele se dá por satisfeito e simplesmente ignora os outros presentes. Então, vendo aquele monte de coisa, o Kim-dan ele decide que ele também gostaria muito de dar um presente de aniversário pro Jae-kyun. Então, lutas continuam sendo marcadas e o Jae-kyun garante que ele tá bem e tá pronto para essas lutas, mas o Kim-dan, durante as sessões de fisioterapia, observando ele no treino, ele percebe que o ombro do Jae-kyun sofreu sérios danos depois do último confronto. Quando o Dan alerta sobre isso, inclusive, ele volta a ser rude com o Dan, volta a ser agressivo, dizendo que não é para ele se meter nisso, que só é para ele cuidar dele, porque ninguém conhece o próprio corpo do que ele mesmo. Claro, mais uma vez, né, sobre esse tipo de atitude, o Dan ele acaba simplesmente cedendo e obedecendo, fazendo o que o Jae-kyun manda, e ele fica ali em silêncio, apenas preocupado com que a situação possa piorar. Esse capítulo ele colocou o Dan em um novo lugar, né, agora reflexivo e aceitando mais sobre os sentimentos que ele tem em relação ao Jae-kyun. Só que o Jae-kyun sempre acaba tendo essa personalidade, ele sempre acaba tendo essas explosões pra cima do Kim-dan quando ele se mostra preocupado. E se ele não mudar esse tipo de interação, se ele não mudar um pouco a maneira como ele lida com o Dan, o rapaz provavelmente vai sempre só manter isso em silêncio mesmo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Em breve a gente volta aí com o capítulo 42 de Jinx. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.